Galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Hoje nós vamos, na aula de hoje, né, nós iremos direcionar o trabalho que vocês irão fazer para gerar a primeira nota parcial do terceiro bimestre. Então, como a gente já fez no bimestre anterior, né, nós iremos, mais uma vez, realizar um trabalho de pesquisa. E esse trabalho de pesquisa ele vai gerar para vocês uma nota parcial, tá bom? O trabalho de pesquisa, galera, eu gosto mais desse modelo do que aquela prova, né? Porque, sabe, eu acho que pelo menos vocês têm um trabalho de fazer a pesquisa, de copiar, de ler, né? E a prova geralmente a gente sabe que tem aí uma série de formas, né, que vocês utilizam para responder aquela prova assim, muito que de boa, né? Então nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho aí de pesquisa para gerar essa primeira nota parcial de vocês, tá? Então nessa aula de hoje eu vou direcionar o que é que vocês devem fazer e o que vocês não podem fazer, tá? Para ter uma boa nota, né? Para fazer um bom trabalho, tá? É muito nessa linha. E assim, não esqueçam de deixar, tá, galera? Um ponto importante. Não esqueçam de deixar a frequência aí nos comentários, porque como eu já expliquei 1 milhão de vezes, né? É por lá que eu tenho uma base mais ou menos da galera que está ou não assistindo às nossas aulas, beleza? Então, outro detalhe, além do detalhe de deixar a frequência e do direcionamento aqui do trabalho. Vocês também, turma, precisam aproveitar o restante do tempo da aula, porque o vídeo não vai levar toda a aula, para vocês já fazerem uma pesquisa inicial, tá bom? Então você pega lá o conteúdo que eu vou passar aqui agora, e aí você já faz uma pesquisa, e se tiver alguma dúvida, já me chama aqui no WhatsApp, para me poder tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então a aula é exatamente esse primeiro momento, para que vocês possam entender qual a logística de trabalho, quais são os tópicos que eu vou cobrar. Aí vocês vão lá, já fazem uma pesquisa inicial, veem qual o tópico vai dar um problema ou vai dar uma dificuldade maior de vocês na hora de pesquisar, e aí já me chama no Zap para a gente tentar tirar essa dúvida e eu até ajudá-los em um direcionamento de onde pesquisar, como pesquisar, coisas desse tipo, tá bom? Então vamos nós, ó. O nosso trabalho, galera, vai ser sobre o envelhecimento da população mundial. Tá? O nosso conteúdo do terceiro bimestre vai muito nessa linha, né? A gente vai passar boa parte do terceiro bimestre falando sobre população. E aí eu resolvi pegar esse tópico, porque é um tópico bastante atual, né? Um tópico que nos últimos anos sempre tem ganhado destaque, né? Não só no Brasil, como também em outros países aí do mundo, tá bom? Então a nossa nota parcial ela vai depender muito dessa pesquisa que vocês irão fazer, beleza? Então vamos lá para os tópicos que vocês devem pesquisar. Outro detalhe, o nosso trabalho dessa vez ele não vai ser por páginas, como a gente fez no segundo bimestre, né? Ele será por tópicos. Então vocês devem distribuir, devem organizar nesse formato aqui, tá bom? E aí qual seria o primeiro tópico? O primeiro tópico é vocês fazerem essa pesquisa em relação às contribuições, ou seja, quais são as causas, né? Quais são os elementos, quais são os fatores que levam a esse fenômeno do envelhecimento da população em níveis globais, tá? Então o primeiro tópico é exatamente esse, ó. Quais são as contribuições para esse fenômeno, ok? Então vocês vão procurar quais são os acontecimentos que nós temos aí na atualidade ou nos últimos 20, 30, 40 anos que têm contribuído ou que têm favorecido para que a população mundial ela venha envelhecendo ano após ano, tá? Então a gente vai conhecer nos estudos que nós iremos fazer posteriormente que boa parte dos países do mundo possuem uma população idosa, né? Uma população velha. Ou seja, eles têm apresentado uma redução nas taxas de natalidade, têm apresentado uma evolução na qualidade de vida, e isso tem feito com que a população ela chegue
em maior quantidade em idades mais avançadas, caracterizando basicamente esse envelhecimento, tá? Então é basicamente isso que vocês devem pesquisar no primeiro tópico. Quais são os elementos, quais são os fatores que favorecem esse envelhecimento da população, tá? Seria essa a característica do primeiro tópico. No segundo tópico, vocês irão fazer uma pesquisa relacionada à economia. Então, do ponto de vista econômico, quais são os cuidados que precisam ser tomados pelo governo de um lugar, de um país, em relação a esse envelhecimento? Então, assim, se por um lado o envelhecimento da população significa qualidade de vida, mas por um outro lado, o país ele precisa ter políticas públicas que visem esse envelhecimento, tá? A gente já posso até aqui deixar 2 direcionamentos. A aposentadoria, então a partir do momento que você tem mais pessoas velhas e pessoas nas condições de se aposentar, você precisa ter valores, né? Você precisa ter uma economia que atenda às necessidades desses idosos. Você precisa ter infraestrutura, serviço de saúde, de transporte, que atenda a essa população idosa. Entende? Então, são alguns dos cuidados, né, que a gente precisa ter quando a população ela é muito velha. Se assim, foi só mais tipo de estrutura, ou outro ponto, de transporte. Gente, isso é economia. Por quê? Porque eu tenho que gastar, eu tenho que investir em infraestrutura, eu tenho que investir em transporte. Beleza? Então é esse ponto que você tem que ver. Ponto de vista econômico. Tá? O terceiro tópico. Dê exemplo de 2 países com população onde o número de pessoas que morrem ao ano é superior ao número de pessoas que nascem naquele mesmo ano. Tá? Então, o terceiro tópico, vocês irão pesquisar 2 países, ok? E dizer, né, basicamente, ou fazer uma breve caracterização, digamos assim, né, desses países onde o número de mortos ao ano é maior do que o número de nascidos. Ou seja, o número onde a taxa de mortalidade é superior à taxa de natalidade. Vocês irão encontrar vários, principalmente países europeus, países desenvolvidos, né, ricos. Vocês irão encontrar essa característica, onde a taxa de mortalidade ela supera a taxa de natalidade. Beleza? O quarto ponto é basicamente uma sequência do primeiro, né? Vocês devem apresentar as características da população dos 2 países citados. Aí aqui, galera, você pode pensar assim, professor, é basicamente a mesma coisa do primeiro tópico. Não. Nessa daqui eu quero que você faça uma caracterização geral, vindo desde a base da população, né, desde o número de nascidos, até o meio, que representa a população jovem, até chegar ao topo, que representa a população idosa. Tá? Então é basicamente você fazer um geralzão mesmo. No terceiro tópico você vai falar dessa mortalidade e natalidade diretamente. No caso do quarto tópico, você vai fazer um geral, tá? As características gerais da população desses 2 países que vocês pesquisaram anteriormente. Beleza? E o quinto e último tópico, vocês irão apresentar ou explicar alguns porquês da reforma da Previdência que aconteceu no Brasil. Alex, como assim os porquês? Vocês deverão me explicar ou apresentar quais foram os motivos, né, quais foram as características que levaram obrigatoriamente o nosso país a aprovar a reforma da Previdência. Então ninguém tomou atitude assim, né, sem ter algum motivo. Então houveram mudanças, houveram motivos relacionados à população do nosso país que de certa forma forçaram
ou contribuíram para a aprovação da reforma da Previdência. Então é exatamente isso que vocês devem fazer nesse quinto e último tópico. As observações agora. Como que vocês devem fazer o trabalho. Então, como já é de costume, todo mundo já sabe, né? O trabalho ele tem que ser escrito. Vocês sabem que isso é coisa minha. Eu já expliquei, inclusive, em outros momentos, o porquê dele ser escrito. Para evitar, inclusive, da galera estar passando trabalho. Então, quando ele é digitado, facilmente a galera passa, o outro faz só uma ediçãozinha ali básica, e aí vai lá e entrega pro Alex. Ele escrito, você pelo menos vai ter o trabalho de escrever, vai ter o trabalho de ler, né? E fazer o teu. Então, quero escrito, tá, galera? Alex, posso fazer no meu caderno mesmo? Pode sim, eu até sugiro que seja feito no caderno, porque dessa forma você deixa lá o trabalho registrado, né? Então pode fazer sim na folha de caderno que tá de boas, tá? Sem nenhum problema. É até uma sugestão minha que seja feito mesmo nessa folha de caderno, ok? Segundo, cada tópico, galera, tem que possuir no mínimo 5 linhas. Então não pode ser menos. Alex, pode ser mais? Pode. Mas aí fica por tua conta. Não pode ter 4, não pode ter 4,5. Então tem que ser 5 linhas, tá? Vê só se eu fizer só com 4 linhas. É claro que eu vou aceitar o teu trabalho. Mas o teu trabalho, ele será, digamos assim, terá algumas penalidades, beleza? Então você tem que fazer no mínimo 5 linhas. Mas fique à vontade. No mínimo, não pode ter menos do que 5, beleza? Então tem que ser bem claro para depois vocês não estarem reclamando, tá? Terceiro ponto, devidamente identificado. Galera, vocês irão começar exatamente, colocando seu nome, a escola, a série, isso, aquilo, outro, tá? Vocês têm que fazer o cabeçalhozinho bem bonitinho. Não me venha com uma foto e o seu nome é editado em cima. Não. Por quê? Porque o trabalho passado teve uma galerinha que fez isso. Então você pode muito bem ter pego de uma outra pessoa e só editou teu nome em cima. Então não quero, viu? Você vai lá, faz teu nome, escreve teu nome e tira a foto e posta. Ok? É assim que tem que ser feito. Fotografa ou escaneia e joga lá no Google Classroom. E esse joga tem que ser no máximo até o dia 11 do mês de setembro. Então vocês terão aí praticamente 2 semanas para fazer esse trabalho, ok? Tá certo? Então, qualquer dúvida, eu tô aqui no WhatsApp. Aproveita já esse tempinho que vocês vão ter aqui para, digamos, já ir dando uma adiantada aí na pesquisa, ok? Já vai dando uma adiantada aí na pesquisa. Se tiver alguma dúvida, me chama que eu tiro essa dúvida aí para vocês de boa. Beleza? No mais, fica aqui meu abraço. Felicidades, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E a gente se vê aí, se Deus quiser, na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.